more time. Olá, meu povo querido, mais uma vez estamos aqui diretamente do cenário do Josafá no programa Quem Sabe Um Dia da Rádio São Juguri. E hoje nós vamos fazer um programa diferente. Josafá não tá, Josafá viajou hoje aí, foi deixar uns peixes para uns primos dele aí. Tava na Barra de Santa Cruz semana passada, pegou uns peixes e foi deixar agora para os primos aí. Mas eu espero que ele não venha atrapalhar quando o programa tiver. E hoje mais uma vez estou aqui com o nosso amado irmão Nilson Silva, o poeta do amor. Mas hoje nós não vamos falar sobre poesia, nós vamos falar hoje sobre a Semana Santa, né? Nós estamos na Semana Santa, né? E hoje já é Quinta-feira Santa e esse programa vai ser especial essa semana. Poeta, a Semana Santa é uma semana muito comemorada, né? Pelo cristão, né? Bom dia. Bom dia, o Raimundo Lucas, né? Meu aluno, meu ventríloco, meu poeta, meu tudo, né? Na verdade, a Semana Santa ela tem um destaque muito importante dentro da religiosidade, né? Porque eu nasci em berço católico, creio que você também, e eu fui criado, meu pai fazendo 40 dias de reza, né? Oração. A quaresma, toda noite ele ele não excluiu ninguém. Todos tinham que sentar debaixo da rede dele, ficar sentado na rede dele, toda ali em volta na sala ali, para rezar todo tipo de orações que ele conhecia, né? Orações católicas, oração de livramento, oração para a proteção do lar, proteção de viagem. Ele falava muito dos pais dele que tinham um grande poder de oração, que hoje tudo isso ficou no passado, né? O tempo mudou. E a Semana Santa tem uma coisa interessante. Entre o Domingo de Ramos, que a gente fazia alusão à entrada de Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, né? Montado no jumentinho, né? Com as palmas de ramo, o pessoal com aquelas palmas verdes, né? E a Igreja Católica comemora até hoje esse ritual, né? Domingo de Ramo, que é o início da Semana Santa, né? E a Quarta-feira de Trevas, outro ponto que eu queria frisar, que ainda tem gente ainda no interior que ainda acredita nessa ilusão de que a Quarta-feira de Trevas as pessoas não tomam banho, porque se tomar banho, entrega junto. Na antiguidade, minha mãe dizia, né? Quando eu era menino, não podia tomar banho na quarta-feira de treva, porque entrevava, né? Na santa ignorância, mas isso dava... Né? Com uma fé movimentante, segundo as Escrituras, isso dava poderio na crendice, e as pessoas alcançavam graças através da sua inocência, né? Inocência? Porque, na verdade, Quarta-feira de Trevas foi o dia em que Jesus ficou 100% homem. Ele era 100% Deus, 100% homem, né? Ele ficava entre o poder de rei, do judeu, o filho de Deus, ou o filho do homem, e também no poder de homem simples, pregador e orador, né? E agitador. Ele é conhecido como agitador de massa, porque naquela época ele guerreava filosoficamente contra o poderio do Império Romano. Sim. Né? É quando ele veio para cumprir a lei. Né? E na Quarta-feira de Trevas foi o dia em que ele se sentiu amargo, muito amargo. Foi quando ele foi para o Monte das Oliveiras, no Getsemane, né? E lá onde ele orou com tanta intensidade que ele transpirou sangue. Por quê? Porque ele estava naquele momento 100% homem, porque ele estava nas trevas, sem o Espírito Santo com ele. Foi o dia em que ele recebeu sobre si todo o pecado da humanidade. Foi a Quarta-feira de Trevas. Por isso que chamam de Quarta-feira de Trevas, porque nesse dia Jesus estava sem a luz do Espírito Santo, porque ele era um homem comum, como eu e você, como qualquer um outro. Isso. Certo? E a quinta-feira da paixão, né? Que assim foi criado ouvindo. E a quinta-feira, poeta, a quinta-feira, né? É um dia muito importante
da Semana Santa, né? É o dia mais importante da Semana Santa, é a quinta-feira, porque foi a última ceia que o Salvador teve com seus apóstolos e pediu que esse dia ficasse em memória. E todas as religiões fazem alusão a esse dia de hoje, né? Toda quinta-feira, onde tem, quando você fala em Santa Ceia, seja em qualquer denominação cristã, evangélica, Isso. ou católica, ou espírita, todas as religiões fazem alusão à última ceia, porque é a memória de Jesus e a promessa do seu retorno. Aí, poeta, eu lendo ontem, né, eu vi que a Quinta-feira Santa é a marca, né, do tríduo, né? Do tríduo pascual, o momento mais importante da Semana Santa, ou seja, é uma sequência de 3 dias, né? Porque na quinta-feira, Jesus foi aprisionado, certo? Então, pelo que conta as Escrituras, ele passava a noite caminhando com ele, para cima e para baixo, na escuridão, né? Levando ele para cima e para baixo, ele ia para Caifás, ia para baixo, ia lá para Pilatos. Pagando nossos pecados, né? Para pagar nossos pecados. As nossas faltas. Nossa ruindade, né? Por que não dizer que nós somos... Pense numa coisa ruim ao ser humano. Ao ser humano. E Jesus pagou por tudo isso, né? E hoje, minha gente, a gente não faz nada, né? A gente pensa que faz alguma coisa para o nosso Deus. Mas com relação, poeta, ao que ele sofreu por nós não fazemos nada por ele. Mas pensa no que fazemos, né? Jesus foi crucificado na hora nona. A Bíblia fala na hora nona. Essa hora nona, para nós aqui, hoje é 3 horas da tarde, ou seja, às 15 horas. Por quê? Porque o dia no calendário judaico era contado a partir das 6 horas. A primeira hora era 6 horas. 7 horas era a segunda hora. 8 horas era a terceira hora. E assim aí, então a nona hora foi às 3 da tarde, foi quando ele expirou na cruz, né? Na hora nona. É muito importante lembrar isso para algumas pessoas que não sabem. Quando a gente fala, não, que é hora nona? Que é hora sexta? Hora sexta é meio-dia. Era meio-dia na época, né? E na hora nona, que era às 3 da tarde, foi quando ele veio a óbito, né? E aí começa o processo da fermentação do trigo. É quando a vida começa a germinar, porque ele começa o processo de ressurreição. A ressurreição, que a Páscoa a Páscoa significa passagem, né? Passagem. Eles comemoravam a Páscoa, que era a passagem de uma época, de uma estação para outra, né? E a Páscoa de Jesus Cristo é a Páscoa da vida, a passagem da vida. Ele passou da vida para a morte, e no domingo, que é o dia da Páscoa, ele passou da morte para a vida. Sei. Esse microfone capita tudo, né? Você bateu aí o meu... Ei, aí a gente vê o seguinte, que na quinta-feira, tanto, né, como eu falei, né, no início, tríduo, não é? Da Páscoa, no momento que encerra. E também nessa data se encerra a Quaresma, que é a quinta-feira santa encerra a Quaresma também, né? E eu lembro também que a Semana Santa é um momento sagrado para os cristãos. Nela comemora-se o mistério da salvação, a partir da recordação do último dia de vida de Jesus Cristo. É o último dia. E hoje é a última ceia dele. Tem um símbolo muito forte que poucas pessoas falam sobre isso. Aliás, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, né? Para ser sincero. Eu que tenho esse hábito de ler, quando eu leio as Escrituras, eu fico interpretando o texto, por trás do texto, o que significa cada símbolo. Porque a Bíblia é um livro simbólico, né? É a palavra de Deus? Mas ela não deixa de ser um livro simbólico. A prova disso está no livro de Jó. Porque Jó tem aqui todo aquele ensinamento para você direcionar a sua vida como pecador e com a busca da redenção na fé e no Deus verdadeiro, né? Mas Jó, a Bíblia não fala. Tem a genealogia de Adão,
de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. Todos os têm genealogia, mas tem 2 personagens na Bíblia que não têm genealogia. Um é Jó, o livro de Jó. Não se só diz que ele é um homem das terras de Uz, só. Não fala em pai, mas não tem parentela. É como se fosse uma ilustração, um resumo de todo o conteúdo da Bíblia para a gente direcionar a nossa vida como cristão. O livro de Jó. É um livro muito bom para as pessoas que gostarem, que quiserem buscar entendimento para viver como cristão, é ler o livro de Jó e procurar interpretá-lo. E o outro é Melquisedeque. Eu nunca encontrei uma definição, porque só diz que Melquisedeque era rei de Salém. Então esse Melquisedeque, por exemplo, os mormons interpretam como que Melquisedeque seria o próprio Jesus. Mas tem muita coisa fantástica dentro das escrituras que deve ser buscada com amplidão, muita amplitude, digamos assim, e atenção e muita interpretação, buscar interpretar, porque nós não somos teólogos, né? Nós somos pequenos diante do conhecimento. Não, né? eu não. É necessário que a gente, ao ler, não leia apenas por ler, lê a Bíblia em espírito, para buscar o discernimento do que está escrito, porque cada um versículo tem milhares de significados, de rumores, de caminho, de porta, entendeu? Cada um versículo, tanto que a própria Bíblia diz que a palavra é como a água, ela se renova. Hoje a gente faz uma pregação com um versículo de um determinado livro da Bíblia. Se amanhã, se formos fazer uma segunda pregação com o mesmo versículo, vem um outro significado, vem um outro tema, dentro com a mesma coisa, porque ela se renova, não é a mesma coisa. O que está escrito na Bíblia são palavras vivas. Elas se movimentam e tem vida. Isso. Poeta, olha. Não disse que queria perturbar. Ei, Josafá, pode falar, rapaz. Você tá no ar, a gente no programa, você aí na casa da sua parentela ainda vem perturbar. Pode falar, tá no ar. Diga aí, tio, bom dia. Bom dia, rapaz. E aí, como é que tá as coisas? Aqui, rapaz, é uma testudação danada. Quem é que tá aí, né, você, Nilson, de novo? O poeta tá aqui com a gente. Bom dia, Nilson. Bom dia, Josafá. Como é que tá a pescaria aí? Deu boa a pescaria? Muito texto, viu? Eu tô distribuindo aqui com meus trinos, tá tudo no... Mas é um negócio choco que eu tô achando aqui, viu? Mas o que é? Eu cheguei ali agora no terreiro, a mulher gritou, José, me deu um ovo de tosse. E o que você disse? Você disse o que? Aí eu disse a ela, nem diga onde eu vim, que eu vou buscar. Que é isso, rapaz? Brincadeira, Josafá, você é demais, né, rapaz? Tem outra coisa, viu, Nilson, aqui que eu tô achando estranho. É o quê? O que é que tá de estranho aí? Mas, rapaz, o que é, Josafá? Nas do torre ainda tem esse rindade, viu, Tueta? O que é que tá falando aí? Tá pensando em quê? Olha, eu tô dizendo aqui que Ronaldo ajuda no eu. Tá bom, Josafá, tá bom, rapaz. Vamos parar que a gente vai encerrar o programa aqui, que a gente não pode alongar muito no tempo, que o poeta vai viajar. E muito obrigado pela participação. De nada, viu, tio? Agora não esqueça de mandar aí para os aniversariantes do dia, os nossos. Você não perde vez de agradecer o seu povo aí, né? Com certeza. Nilson, obrigado aí, tu tá citado no programa aí no meu cenário, viu? Valeu, rapaz. Eu que agradeço pela oportunidade. Valeu, Josafá. Obrigado por tudo, meu irmão. Poeta, o assunto tá muito bom, né? Mas a gente não pode se alongar, que temos compromisso. Não, mas aí a gente não pode fazer as coisas pela metade. Tá? Aí... Vamos só concluir com o seguinte. Com relação à ajuda. Aí eu
Com relação Era isso ao que- Judas que o Josafá falou agora. Era isso que eu ia dizer para você. A gente não pode se alongar mais para encerrar, né? Mas aí, olha só, a questão do Judas, a própria Igreja Católica, ela abomina a atitude de sacrificarem o Judas Ajuda, né? como se fosse uma vingança, vingando a morte de Jesus. Né? Porque, na verdade, a Bíblia não diz em nenhum dos seus versículos, nos mais de 30 mil versículos que ela contém, que Judas foi condenado e foi para o inferno. Por quê? Porque Judas era um dos 12. Era um dos 12. Judas foi um instrumento usado por Deus, porque se não tivesse Judas para fazer aquele momento de traiçoeiro, a história não teria acontecido. Jesus não teria sido pego nunca. Porque a história tinha que ter um final. Né? E para isso, Judas foi escolhido para fazer aquela tragédia. E Judas, quando Judas fez mal, fez. Fez por mal? Talvez sim, talvez não. Por quê? Porque Judas, ele entregou Jesus, porque ele era ambicioso por dinheiro. Ele cria tanto, tinha tanta fé, que ele acreditava que botaria as 30 moedas no bolso e assistiria de perto a queda do Império Romano. Era esse o pensamento de Judas. Ele vendeu, porque senão ele é o Filho de Deus e Deus não vai deixar, porque está escrito que a seus anjos dará a ordem para que não tropece alguma pedra. Está lá no livro de Isaías, lá quando ele foi tentado. Né? Então Judas também conhecia as Escrituras, mas ele cometeu essa gafe, porque era preciso ele cometer essa gafe. Senão a história de Jesus, a paixão de Cristo não teria acontecido. Ele acreditava piamente que Jesus ia exterminar o Império Romano assim, tá? O fogo. Ele acreditava no poder de Deus. No poder de Deus. Mas, porém, contaminado de ambição. A ambição, como aconteceu com Caim, lá no paraíso, aconteceu com Judas. Então, crucificar, rasgar Judas, tocar fogo. Isso é cultura, né? É cultura, acho que não tem nada a ver, porque na verdade, muita gente diz, não é um Judas. Mas Judas traiu Jesus porque foi preciso trair. E um consentimento. Aí essa cultura, ela hoje, ela torna-se um divertimento, né? Na realidade, aí fica um ponto parado ali. É como se você vai caminhando assim e bate de frente no muro. Certo? Por quê? Porque a partir do momento que Judas viu Jesus crucificado na cruz, ele se desespera. Se arrepende nele, tem remorso. O arrependimento é uma coisa, remorso é outra. O remorso é tão forte que você não tem como raciocinar. Você quer se livrar a todo custo e você se livra dela do mundo. Foi o caso de Judas. Ele teve sido aquele remorso muito forte e acabou se suicidando, né? Enforcou-se. Tirando a própria vida. Tirou a própria vida. E como a Bíblia fala lá no Antigo Testamento, que é aquele que se suicida não vê a face de Deus, mas era na época da lei. Porque não tinha um mediador entre Deus e o homem. Com Judas já tem Jesus. Entendeu? É assim que eu interpreto. Que leio. Beleza, poeta. Pois é, pessoal, é uma satisfação, né? Estamos aqui passando isso para você. Aí, diante de tudo, não esqueça de deixar seu like, comentar esse canal, comentar o nosso vídeo, compartilhar o nosso canal para que nós cheguemos a outras pessoas. Se inscreva no nosso canal. Visite também o canal Junto e Misturado do nosso amado irmão aqui, Nilson Silva, Poeta do Amor. Um canal riquíssimo, tem muita coisa boa lá. E como sempre, né, a gente tem feito o máximo para levar até você alegria. Hoje é um programa diferente, mas Josafá já apareceu com a presepada dele aqui. E a gente só vem agradecer ao nosso irmão Nilson, obrigado pela participação, né? Você agora sempre está vindo no Jucuri, né? E
vai participar do nosso programa sempre, né? Sempre que eu via a Jucuri ou a Pedra, eu vinha até a Pedra Branca hoje, né? Aí eu digo, não, da Pedra Branca lá para Josafá Pois é. 3 quilômetros, vou dar uma esticadinha até lá. Pois é, obrigado pela força, por participar. Eu que agradeço pela oportunidade e eu gostaria de pedir às pessoas que assistiram esse vídeo que passem a refletir no que nós conversamos aqui, porque é muito importante. Muita gente tem uma Bíblia que está na estante lá, toda empoeirada. Né? Use-a. Mas quando ler, não leia como leia qualquer papel. Leia com o espírito para ter discernimento e buscar entendimento e para ter um seguimento cristão digno, né? Isso. Da fé e buscando sempre um meio de salvação, né? Amém. Através de Jesus. Isso. Então, pessoal, obrigado pela companhia, obrigado. Nós te agradecemos de coração a todos vocês. E não esqueçam de partilhar esse vídeo, compartilhe, para que nós cheguemos a outras pessoas. E mais uma vez, obrigado, tenham um bom dia e fiquem todos na graça de Deus.